Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que poderiam entregar mais de 1000% de retorno, principalmente com grande potencial de ciclo de alta na Bolsa Brasileira. Para quem não sabe, pessoal, estamos possivelmente engatando um ciclo de queda de juro brasileiro. Já para 2026, o Banco Central vê aí uma taxa Selic em queda. E isso pode beneficiar o mercado de ações brasileiro. E vou citar aqui nesse vídeo 3 ações que podem tirar muito proveito deste cenário de alta na Bolsa Brasileira. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda aqui de quebra vou revelar uma estratégia poderosa para vocês nunca mais perderem dinheiro na Bolsa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos similares aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que essas ações que podem disparar na bolsa nada mais são do que ações de estatais. Pessoal, as estatais, quando elas estão num ciclo macroeconômico apertado, contracionista, que é o que tem acontecido agora com o Brasil, perceba que a gente está com juro, né? Negociando aqui, ó, na faixa de 15% ao ano, pessoal. Isso aqui é um patamar de juros visto ali apenas em 2015, tá? Então perceba que um juro nominal sendo cotado por este nível é de fato aí bem perigoso para as empresas. Perigoso não no sentido de quebrar, não vamos generalizar isso aqui, tá? Na verdade, é perigoso no sentido das empresas terem um crescimento lento. Se bem que mesmo que com um juro elevado como esse, vários bancões da bolsa, né, tiveram crescimento nos seus resultados. Porém, é claro, pessoal, se a gente estivesse operando com um ciclo de juros mais baixo, todas as empresas em peso estariam crescendo a uma taxa bem mais elevada. E o mercado provavelmente estaria precificando as ações em níveis mais elevados, tá? E as 3 ações aí que eu acho que podem se beneficiar muito desse cenário de uma queda na taxa Selic é: primeira ação, o Banco do Brasil; segunda ação, a Petrobras; e a terceira ação, o Banco Itaú, tá? Que eu acho que são 3 empresas grandonas que podem sim se beneficiar de uma queda na taxa de juros. Antes da gente se aprofundar nessas ações, precisamos entender um pouco os ciclos do mercado brasileiro. Todo mundo hoje olha o Ibovespa aí, né? Cotado em 154 mil pontos e faz a seguinte questão: o Ibovespa tá caro, a gente pega aqui uma alta nominal de mais de 45% nos últimos anos. Mas aí é que tá, pessoal, não é assim que a gente analisa o Ibovespa. Por mais que o Ibovespa ele não seja um índice que reflete toda a realidade, até porque sua carteira pode ser bem diferente do Ibovespa, temos que assumir, né, que ele é o benchmark brasileiro. Ele é o mercado de ações principal local que temos por aqui. Então, quando a gente tem uma alta no Ibovespa, consequentemente as ações vão acabar seguindo o índice, tá? E as ações que controlam o Ibovespa são as blue chips, empresas de grande capitalização de mercado. O que acontece, pessoal, é que tivemos um crescimento no lucro das empresas e o Ibovespa subiu bem menos do que isso. Por isso que quando a gente pega a mediana do Ibovespa, ele está cotado, você consegue até consultar isso aqui no próprio site do Oceans 14, tá? Vindo aqui, ó, na parte de ações, a gente percebe o histórico de PL do Ibovespa. A gente vê que está, desconsiderando a Petrobras e a Vale, está muito abaixo da média, está aqui cotado na faixa de 9 a 10 vezes. A média dele é ser cotado em 12 a 3 vezes. Então ainda temos desconto para o Ibovespa, tá, pessoal? E em mercados de valorização extrema, perceba que ele é cotado por 16 a 20 vezes lucro. Denotando que a Bolsa Brasileira em peso ainda está barata. E, consequentemente, se a gente engatasse um ciclo de fato altista, né, na Bolsa de Valores, isso seria aí um cenário muito positivo para as ações. Por quê, pessoal? Existem 2 fatores que podem trazer, de fato, este alto retorno do Ibovespa, dele engatar um ciclo de alta duradouro, porque não estamos falando de alta de voo de galinha, subir um pouco e cair. Estamos falando de um ciclo de alta igual aconteceu ali, ó, em 2016 até 2020. Olha só, o Ibovespa subiu sem parar, tá? Subiu ali de 42 mil pontos para essa faixa
de 113 mil pontos. Várias ações nesse período subiram muito. O Banco do Brasil mesmo subiu mais de 300%. O Itaú subiu mais de 190%, atingindo até 200% de alta, tá? Então perceba que quando a gente tem esses grandes ciclos de alta na bolsa, é um momento que várias ações costumam dar um retorno bem interessante, mas você tem que comprar na baixa. Essa é a questão que é muito difícil das pessoas exercitarem, porque quando a bolsa está em baixa, há muito pessimismo empregado e ninguém tecnicamente quer comprar, tá? A grande questão, um termômetro, né, pra gente observar sobre a bolsa, claro, a taxa Selic é o principal, tá? Se a gente engatar um ciclo de queda na Selic, automaticamente o fluxo de capital estrangeiro vai retornar para a bolsa de uma forma mais massiva. O mercado já pode estar precificando uma queda no juro. Se a queda no juro se perpetuar, o capital estrangeiro pode continuar entrando e ele monopoliza mais de 70% dos preços no mercado de ações locais, né? Por isso que, consequentemente, aí as ações tendem a subir. Fora isso, temos os institucionais, que também representam um peso interessante. As instituições financeiras, os fundos de investimento, né? Mas quem faz preço de verdade é, de fato, aí o capital estrangeiro. Quando a gente tem um cenário de bolsa em alta, consequentemente, pessoal, a gente tem ambos se valorizando forte, tanto o estrangeiro como também o institucional. E com o juro caindo, tudo isso pode acontecer. Outro ponto, né, que poderia também fazer as estatais, a bolsa em peso disparar, até as empresas privadas poderiam ser mais precificadas, caso um governo de direita acabasse vencendo as eleições em 2026. Portanto, a gente não pode continuar contar com esse fator, até porque isso aí é muito especulativo, tá? E, consequentemente, dependeria de vários fatores. Mas se acontecesse, a bolsa também poderia disparar facilmente aqui no Brasil, com esse otimismo de ter uma visão mais pró-mercado, que se importa, né, com o crescimento das empresas, já que a gente está num governo atualmente que não liga muito para o excesso de capital, não valoriza, de fato, o capitalismo, que é o acúmulo de capital. É mais questões sociais, né, voltadas ali, consequentemente, para uma questão mais comunista. Mas eu não quero entrar muito nesse ponto, tá, pessoal? O foco do vídeo aqui não é esse, apenas citando gatilhos que poderiam fazer a bolsa disparar. A primeira ação que eu acho que seria muito beneficiada com uma queda na taxa Selic e, por consequência, uma alta da bolsa, top 1 para mim é o Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, ele é muito sensível aos ciclos macroeconômicos da bolsa, tá? Primeiro ponto que o banco ele já é bem exposto ao agronegócio, como soja e milho. Consequentemente, o agro ele é sensível à Selic. Se a gente tem uma Selic alta, a gente tem um agro piorando tecnicamente, que fica mais caro para o produtor acabar financiando, né, as terras, os arrendatários, né, principalmente. Por isso que o Banco do Brasil está enfrentando uma crise de inadimplência. E, por consequência, essa crise que o Banco do Brasil está enfrentando esse ano é muito parecido com o ano de 2015, quando a gente teve uma Selic muito parecida. E olha o tombo que o Banco do Brasil teve no lucro naquela época. Ele caiu de 15 bilhões para uma faixa de 8. Isso aqui, pessoal, simboliza, ó, 8,66 dividido por 15,80, simboliza uma queda de mais de 54,8% no lucro. Sabe quanto que o lucro do Banco do Brasil vai cair este ano? A meta este ano é lucrar 18 bilhões, no cenário mais pessimista. Se eu tirar aqui, ó, 37 bi, que foi o topo de resultados do Banco do Brasil, ele vai cair 48,6% no seu lucro. Mas perceba que quando isso acontece, rapidamente o Banco do Brasil recupera o seu resultado. E já podemos ter um resultado melhor já para o ano seguinte. O Banco do Brasil voltando a lucrar de 24 a 25 bilhões. Uma recuperação gradual, né? Porém, existente. E se a gente tiver essa queda na Selic, o banco pode se beneficiar com o lucro líquido mais elevado e com o agro melhorando também. Tudo isso vai fazer com que o Banco do Brasil volte a ter um crescimento de rentabilidade para os próximos anos. E esse caráter cíclico do Banco do Brasil é muito bom para o investidor de longo prazo. Por quê? Para quem não quer se desfazer das ações do banco, pode aproveitar e comprar em preços baixos, tá? Aproveitar tanto de um potencial de valorização e, consequentemente, aí, de bons proventos no longo prazo. Até porque, pessoal, hoje o banco está cotado por 0,69 de PVP, a média do banco é 1, e em mercados de alta ele é cotado em 3 vezes, um potencial de alta de mais de 100 a 300% facilmente. Fora que se a gente engatar um ciclo de bolsa em alta verdadeiramente, o banco já foi precificado por mais ali de 20 a 22 vezes lucro, tá? Então imagina só, se o banco lá no futuro recupera a sua rentabilidade, ele volta a lucrar ali, ó, 28 a 27 bilhões por ano, perceba que eu estou sendo conservador, e ele é cotado, sei lá, por 16 vezes lucro, porque no mercado de alta o mercado esquece que estatais são estatais. Ele poderia valer 448 bi na bolsa, dividido por este valor de mercado atual, para vocês terem uma ideia, ele poderia se apreciar, pessoal,
mais de 250%. Somando dividendos no futuro, você pode sim ter um retorno aproximado de 1000%, já que desde o Plano Real, o Banco do Brasil entregou nominalmente mais de 20% ao ano de retorno, tá? Então acho que nos preços atuais seria sim uma oportunidade. E se eu jogar aqui, ó, o preço justo do Benjamin Graham no Banco do Brasil, a gente percebe que é um banco que, caso haja uma reprecificação por parte do mercado, ele poderia dobrar na cotação, valendo ali os seus R$46. Por isso que, para mim, o Banco do Brasil é a maior oportunidade no setor bancário e eu tenho aí 46% da carteira no Banco do Brasil. E eu espero uma recuperação do banco gradual e, consequentemente, o dividendo retornando para casa ali dos 8 a 9% ao ano e trazendo um potencial de alta nas ações, colocando ali para médio e longo prazo. Segunda empresa que eu acho que pode se beneficiar fortemente de uma retomada da economia é o Banco Itaú, pessoal. Por mais que o Itaú seja privado e não seja afetado por ruído político, questão do agro, ele é um banco que, consequentemente, tem enfrentado uma certa dificuldade com a questão da inadimplência. Estou falando de inadimplência em alta, tá? Até porque o Itaú, dentre todos os outros grandes bancos, é o que tem tido o maior lucro, né, anual e tem tido a maior rentabilidade. Mesmo com uma Selic em 15%, que encarece o custo de capital dos bancos, a gente percebe que ele ainda está com um ROI de 20%. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Imagina quando a Selic cair, tá? O Itaú poderia aí crescer ainda mais essa rentabilidade e ter um lucro líquido mais elevado, já que beneficiaria a carteira de crédito como um todo. E quem sabe o banco no futuro esteja cotado por 7 vezes de PL. O Itaú, na média, é cotado também por 14, 15, até 20 vezes lucro. O mercado tende a exagerar em mercados altistas para o Itaú, trazendo um potencial de alta nas ações pelos preços atuais de mais de 150%. Geralmente o Itaú sobe menos que o Banco do Brasil no mercado de euforia. Por quê? Porque o Banco do Brasil é mais subprecificado, é mais barato, mais arriscado, no sentido de oscilação. Por isso que ele tende a subir mais. Tem um beta mais elevado, uma correlação mais elevada que o Bovespa. O Itaú não, ele é mais previsível, sólido, vai te dar uma rentabilidade consistente, porém sem volatilidade. Você não vai ter aquela dor de cabeça que o Banco do Brasil traz de um ano ou outro desabar o lucro, tá? No Itaú não acontece isso, porém não existe almoço grátis. Para você ter essa qualidade mais elevada no Itaú, você vai ter uma rentabilidade ligeiramente menor do que o Banco do Brasil. Por isso que é bom ter os dois, pessoal, essa é a minha opinião, tá? Tanto se aproveitando do Banco do Brasil de uma ciclicidade para você conseguir uma rentabilidade mais elevada na sua carteira e ter um Itaú Unibanco para que você traga uma fortaleza na sua carteira e você não sofra, né, quando tiver um baque no Banco do Brasil. Fora que o Itaú também vai te dar ali bons dividendos, bom potencial de valorização juntamente com o Banco do Brasil. E a verdade é que a gente não sabe qual dos dois que vai trazer mais retorno daqui a 10 anos. Claro, pelos indicadores atuais, aparentemente o Banco do Brasil pode trazer mais, mas você não sabe, ninguém tem controle do futuro, tá? O Itaú pode continuar crescendo muito e trazer mais retorno. Por isso que eu decidi ter os dois na carteira, aproveitando os melhores dos mundos. Acho que os dois estão baratos e podem trazer boa rentabilidade, com uma queda na Selic, então nem se fala, tá? O Itaú hoje vale na bolsa pelo menos ali 500 bi, que dá acima de R$50 a ação. Essa é minha opinião. Lembra que nada se trata de recomendação, tá? E a última empresa que poderia se beneficiar indiretamente é a Petrobras. Por mais que a Petro seja mais ligada pela oscilação do preço do barril de petróleo, temos que reconhecer que se a bolsa engatar um ciclo altista, ela poderia ter ali uma surpresa, como aconteceu aqui, ó, de 2016, tá? Até 2020. Olha quanto que a Petro subiu. Subiu ali dos seus R$2 para essa faixa aqui dos 9, por conta de uma alta do Bovespa. As blue chips como Petrobras e Vale monopolizam o benchmark Bovespa. Então, automaticamente, o fluxo de capital estrangeiro virá também para a Petrobras. Os investidores, né, estrangeiros vão olhar de que a Petro negocia múltiplos baixos. Consequentemente, esse capital com uma Selic em baixa e uma Petro gerando recorde de geração de caixa, poderia também gerar uma alta nos preços das ações e, consequentemente, bons dividendos. E sabe o que é o mais legal de tudo isso, pessoal? É que tanto o Banco do Brasil, Itaú e Petrobras eu tenho na carteira do canal, que são empresas que, se dispararem, vai fazer meu patrimônio se multiplicar em muitas vezes, tá? Eu, particularmente, não quero que isso aconteça. Por quê? Porque se essas ações continuarem baratas, eu compro mais e mais, cada vez mais, e quando esse ciclo de alta acontecer, minha base de capital será bem mais elevada. Pensa no seguinte cálculo aqui comigo. Hoje eu tenho ali quase 200 mil investidos, arredondando 200 mil, tá? Com novos aportes que eu vou realizar, já vai bater os 200 mil reais. Vamos supor o seguinte, ó, 200 mil reais aqui nessa carteira e que eu tenha uma multiplicação, eu nem vou colocar nos juros compostos, até porque a gente está colocando aqui no curto prazo. Se o meu capital se multiplicar em 5 vezes num ciclo de alta, consequentemente eu poderia bater 1 milhão
já é um dinheiro legal para que você tenha uma aposentadoria, pelo menos ali você já tem um bom dinheiro, tanto para ficar girando os juros compostos. Mas de fato, bom dinheiro mesmo, na minha opinião, é nos 5 milhões, tá? Que aí, né, sua renda vai ser de 50, 40 mil por mês com muita facilidade. Para você ser rico no Brasil, você precisa ter um patrimônio pelo menos superior a 5 milhões de reais. O rico normal, ultra rico de fato, é de 26 a 33 milhões de reais, que dá uma renda tecnicamente mensal na faixa, né, de mais ou menos 100 a 300 mil por mês. Pra mim, esse é o ultra rico de verdade, tá? O rico normal é o que recebe ali mais ou menos de 50 a 60 mil por mês. Então, pessoal, para você atingir essa meta, tudo depende da rentabilidade. Na carteira aqui, por exemplo, ó, se eu receber uma rentabilidade bem aqui moderada de 20% ao ano durante 15 anos, eu ficar aportando aqui do bolso, tá? Sempre é bom colocar uma perspectiva de longo prazo e uma rentabilidade realística. Consequentemente, eu poderia ter aqui 5,9 milhões. Mas aí é que tá. Eu tenho conseguido dar mais. Minha carteira deu 40% ao ano de retorno. Eu invisto na bolsa desde 2022, tá? Então, consequentemente aí, quem sabe, daqui 15 anos eu esteja ali com 47 a 46 milhões. Uma meta ambiciosa? É, mas pode acontecer. Se eu acertar muito bem os ciclos, eu posso conseguir essa rentabilidade por 15, 10 anos. É totalmente possível, até 30% ao ano, tá? Poderia dar aqui, ó, uma rentabilidade aproximada de mais ou menos ali. Se eu colocar aqui, ó, 30% ao ano durante 15 anos, isso poderia proporcionar 17,1 milhões de patrimônio. Então perceba que a rentabilidade dá muita diferença e depende dos preços que você pega. Tanto o Banco do Brasil, Itaú e Petro aparentemente tem um potencial de rentabilidade bem expressivo no longo prazo. Nossa, Pablo, achei seu vídeo massa, portanto aí é que tal, não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, tranquilidade e que me traga um potencial de rentabilidade mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa aí, né? Pelos grandes investidores, pessoal. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você ir aqui, ó, na parte de mais, aqui na intro do canal, e consequentemente você clicar aqui, você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês têm ações do Banco do Brasil, do Itaú e da Petrobras. Em particular, tem os 3 na carteira do canal e acredito num bom potencial de rentabilidade dessas ações, colocando numa lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!